Na cena final de A Bruxa de Blair, longa de 1999, Mike e Heather acordam com os gritos de Josh no meio da noite e correm cegamente pela floresta em direção à sua voz, sem nada para direcioná-los, a não ser as luzes de suas câmeras. Não demora e eles se deparam com uma casa abandonada, com a estrutura degradada, presumivelmente o local referenciado anteriormente durante as entrevistas com os moradores de Buckettsville. Mike imediatamente entra na casa e corre para o andar de cima tentando se guiar pelos gritos de Josh, mas ao chegar no nível superior da casa, a voz do seu amigo parece estar vindo do porão, então Mike corre para lá na esperança de encontrá-lo. Heather, mesmo assustada, o segue e quando chega no local, encontra Mike de frente para o canto da sala e no ápice do seu desespero, grita até que sua câmera atinge o chão, sugerindo sua morte. Essa última cena do longa, que consiste em Heather correndo pela supostamente casa da bruxa até chegar ao porão, é definitivamente o momento mais emblemático de toda a exibição, visto que é a culminação e o significado do filme inteiro. Tudo o que acontece na trama é em prol desse desfecho, principalmente uma cena específica que vemos logo no início do filme, que é necessária para nos surpreendermos no fim. Sort of in the winter, I guess, the fall or the winter 1940, some of the young kids started to disappear and nobody knew anything about why they were disappearing. Dito isso, mesmo que seja interessante presenciar os personagens enlouquecendo com a paranoia e, consequentemente, a deterioração mental deles durante boa parte do enredo, o objetivo dessa obra é, de fato, construir uma mitologia em volta da figura da bruxa, algo intangível que assusta simplesmente por causa da possibilidade de ser real e que não precisa aparecer para percebermos sua influência. Por causa disso, talvez o ponto alto de A Bruxa de Blair seja o fato de não existirem evidências determinantes para afirmarmos que algo completamente sobrenatural está ocorrendo. Embora pilhas de pedras e esculturas de madeiras surjam, a princípio do nada, um ser humano ainda poderia ter feito tudo isso. Além do mais, esses itens aparecem em momentos bem oportunos, geralmente descobertos fora da tenda do grupo quando acordam pela manhã, o que sugere, além da óbvia interferência de uma bruxa, que alguém possa estar brincando com os amigos, como eles mesmos chegam a pensar. Claro que a tendência natural é acreditar que a Bruxa de Blair foi quem matou os 3 companheiros, ou no mínimo, alguns deles. Porém, existe um detalhe muito importante que aponta outra pessoa como sendo aquela que realmente cometeu os assassinatos. A história das 7 crianças de Buckettsville mortas por Rustin Parr. Finally, one day, old Mr. Parr come down into the market and said, "I'm finally finished." The police finally went up on the mountain and they searched his house and they found the bodies of 7 kids from the area. Em outras palavras, as crianças não foram mortas pela Bruxa de Blair em si. Isso precisa ficar claro porque na cena final, Mike está encarando o canto da parede, o que nos indica que sua morte implícita está relacionada aos crimes de Rustin. Então, é praticamente certo que o assassino tenha sido influenciado pela bruxa, o que significa que a mesma não comete a matança, mas induz outros a fazê-la. Seguindo esse raciocínio, Josh seria o principal suspeito, visto que poderia muito bem ter sido responsável por aquelas manifestações a princípio sobrenaturais, saindo ocasionalmente às noites para empilhar pedras e fazer esculturas de madeira e depois desaparecendo silenciosamente. Considerando essa hipótese como verdadeira, certamente a paranoia tomou conta da mente do Josh, lhe proporcionando um estado de insanidade alimentado pela bruxa. Então, quando Heather descobre um saco contendo dentes, sangue e cabelo, isso poderia ser produto da condição alucinada do Josh, que estava sendo, ou acreditava estar sendo, controlado pela Bruxa de Blair, assim como o assassino de crianças Rustin Parr. Logo, ele se machucou e deixou pedaços de si mesmo do lado de fora da tenda para fazer Heather e Mike pensarem que ele estava sendo torturado e atraí-los para a casa abandonada, uma vez que a preocupação dos seus amigos foi o que os levou até o lugar para encontrá-lo. Chegando lá, podemos ouvir os gritos de Josh, mas nunca chegamos a vê-lo. Isso pode indicar que Josh estava à espreita, esperando que seus amigos caíssem em sua armadilha para poder matá-los. Mas como explicar por que Mike concordou em encarar o canto da parede? Como dito anteriormente, é fácil imaginar que seja por causa da bruxa, por algum feitiço dela de manipulação que o impedia de se controlar. Mas não. Ele estava ali, pois foi ordenado a ficar, e obedeceu. What he did is he took the kids down in the basement by twos and he made one face into the corner and then he would kill the other one. And then when he was done with that, he grabbed the one out of the corner and killed that one too. Pelo que ficamos sabendo, Rustin Parr levava as crianças para o porão em pares para matá-las. Porém, ele não suportava o olhar delas o encarando enquanto cometia o crime. Então Rustin pedia para uma das crianças ficar no canto enquanto ele matava a outra, que seria morta em seguida.
Said in court that he couldn't take the eyes on him. He could feel the eyes watching him. That's why he made him face into the corner like that. É compreensível uma criança obedecer sem hesitar ou questionar a ordem de um homem assustador e supostamente possuído por uma bruxa. Contudo, por que um jovem adulto, alguém que já tinha ouvido a história de Rush inclusive, ficaria ali parado no canto, sabendo qual seria o seu fim? O que poderia ser tão macabro, tão terrivelmente convincente, que faria um indivíduo ciente da situação esperar sua vez de ser morto? O que podemos presumir é que a Bruxa de Blair, que naturalmente não pode ser exibida na tela, a fim de manter o suspense e de alimentar a dúvida a respeito da sua natureza, é algo tão horrível que é impossível de ser descrito. Não existe definição para o que ela é e para como age. Perceber que Mike escolheu ficar no canto nos faz entender imediatamente, devido à história apresentada anteriormente do Rustin Parr, a razão pela qual ele está ali, mas ao mesmo tempo, somos incapazes de imaginar o que o teria feito não resistir a essa decisão. Por isso, o final é tão estarrecedor e horripilante. Mas é importante entender que Josh não é o único personagem que enlouquece, independente de ter sido influenciado por uma entidade maligna. Heather e Mike também veem e ouvem coisas que podem ou não ser fruto de paranoia. O fato deles caminharem incessantemente, mas acabarem sempre no mesmo lugar, pode ser um indicativo de influência sobrenatural, certamente. Ou que eles estavam apenas perdidos e perambulando em círculos. Afinal, nenhum dos personagens sabia para onde estava indo porque haviam perdido o mapa devido às ações do Mike. Ou seja, eles estão realmente enlouquecendo devido às circunstâncias de isolamento. A Heather, inclusive, conversando com a câmera, assume que provavelmente vai morrer, tamanho é o seu desespero. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. Diante dessa ideia, e considerando que a bruxa age de maneira enigmática, é possível imaginar que seu modus operandi se baseia em enlouquecer suas vítimas de maneira a parecer que elas mesmas sejam as culpadas dos crimes. Até porque não é tão difícil acreditar que pessoas aterrorizadas, desesperadas e isoladas comecem a achar que estão sendo perseguidas por uma bruxa por causa do medo. E mesmo tratando-se de um found footage, ou seja, teoricamente uma filmagem sem edição dentro do próprio universo do filme, as imagens podem nos induzir ao erro, especialmente se levarmos em conta que as gravações foram feitas por pessoas que estavam ficando loucas. Então, é possível que a filmagem que assistimos em A Bruxa de Blair não nos mostre tudo o que realmente aconteceu. Isso não quer dizer que não exista uma bruxa, ou de fato uma entidade maligna etérea que influencia ações, mas sugere que a histeria coletiva é no mínimo parcialmente culpada por todas essas mortes horríveis atribuídas exclusivamente à bruxa. Seja como for, é interessante considerar a possibilidade dos personagens terem sido possuídos por uma força malévola que é mais psicológica do que sobrenatural. Senhoras e senhores, então esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e curtido. A Bruxa de Blair, esse longo original, né, o de 99, é um filme que eu gosto muito, que eu acho incrível a maneira como foi filmado, a maneira como foi feito. Tudo nele converge para um final muito épico, muito assustador, sim, de fato. Quando você entende que os crimes estão relacionados, né? Que aquelas entrevistas lá no começo não foram à toa. Eu acho que num primeiro momento, numa primeira assistida, ainda mais se você não tiver muita noção de cinema e de pegar essas coisas que parecem que estão no ar, mas que na verdade têm um significado muito forte, que servem para, de fato, fazer sentido lá na frente, a gente acaba deixando passar ou simplesmente nem dá muita importância. Mas quando você para analisar, tudo o que foi feito no longa converge, culmina naquele final, para aquele final se tornar tão grandioso e tão incrível de fato. Mas me diz aí agora nos comentários o que você achou do vídeo, o que você acha de A Bruxa de Blair. Eu sei que teve algumas continuações aí, algumas exploraram os conceitos que foram estabelecidos, outras tentaram criar uma história nova, mas nenhum chegou perto do que esse filme de 99 conseguiu fazer, ainda mais por causa da época em que foi lançado, com a internet nos seus primórdios, quando o spoiler ainda era difícil de se espalhar e quando o acesso à informação era bem restrito e difícil também. Então tudo colaborou para esse filme ser um sucesso de campanha de marketing, de público e de qualidade. Bom, mas diz aí nos comentários o que você acha desse filme, qual interpretação você tem dele, o que você achou do vídeo, se vocês gostariam que eu comentasse os outros filmes, as outras sequências, né, de A Bruxa de Blair. E, por favor, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhá-lo. Compartilhando o vídeo você ajuda muito o canal a continuar e a crescer também, faz as pessoas conhecerem o canal. Se puder dar uma olhada no meu Apoia-se, é por lá que o canal se mantém vivo.
pode doar qualquer quantia. Você também pode se tornar membro do canal e ter direitos a benefícios exclusivos e bem legais. Me siga nas redes sociais também, tá tudo aí na descrição. É @eleganteric no Twitter e no Instagram e no Facebook, facebook.com/elegantismo. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.